Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, né? Nós estamos aqui reunidos, né? Davi e a Daniele, alunos, respectivamente, do sétimo e do sexto período, monitores de educação física. O Anderson, que é aluno do quarto período e é bolsista do monitor do projeto Luz Câmara e EPJ em Ação, por educação. Eu, professor de educação física, e o Pedro, professor de filosofia, para a gente fazer um bate-papo sobre a escola, né? Pensar a escola, a possibilidade de pensar a escola e possibilidade de pensar a educação física. Né? Então, a gente vai começar um pouco falando como que um senso comum, né? Como é que circula os discursos, as falas sobre a escola? Como é que se vê a escola tradicionalmente? Né? Então, acho que cada um de nós podia falar um pouquinho maneiras como a gente escuta falar da escola. Então, começando aqui por mim, na minha visão, né, de senso comum sobre a escola, acho que o papel dela, principalmente, é a democratização do ensino, em promover o conhecimento aos alunos de forma igual, sem livre de preconceito. Assim como a socialização dos próprios alunos também é um fator muito importante na escola, né? Então, além disso, eu acho que é o lugar também que a gente pensa em que a gente vai, pelo menos no início da vida acadêmica dos alunos, o lugar em que a gente vai inserir caráter e esse tipo de coisa na vida deles, e que não só o ensino mesmo que a gente pega ali, a matemática e todas essas coisas, também é um lugar que vai te dar um senso do mundo e de onde você está inserido também. Ela vem para te preparar, né, para o mundo, para o mercado de trabalho, para tudo, né? Na vida ela deveria ter esse papel. Eu acho que é isso, é um pouco pensar, como é que a escola é pensada, né? O que se diz da escola? O que falam para a gente que a gente deve fazer na escola? Né? E o que a gente também acaba, porque a gente, quando eu falo senso comum, parece que o senso comum, eu estou fora do senso comum, eu não estou fora do senso comum. Eu repito o senso comum me atravessa. Por mais que eu seja professor e pense a escola, aquilo também está em mim. Eu também repito, eu também reproduzo, eu também reforço. Então é para a gente pensar mesmo o que falam para a gente, a escola deve fazer. E aí a grande questão é, né, e aí para o segundo momento, a gente pensar, mas é só isso. A gente só tem que fazer o que falam para a gente fazer. Quais são as amplas possibilidades? Será que não tem outras amplas possibilidades para a gente pensar a escola, além de fazer aquilo que falam que a gente deve fazer? E tem uma outra coisa que é mais uma provocação, né? O quanto que, no cotidiano, nós acabamos, muitas vezes, fazendo o nosso trabalho, né, de professores, de alunos e técnicos, na lógica do senso comum. E, efetivamente, me parece que a coisa mais forte que tem na escola é preparar para o mercado de trabalho ou para fazer a prova para o Enem, para entrar na universidade. E nós trabalhamos em função disso. Por mais que a gente pense e deva ser diferente, nós acabamos sendo meio que forçados a trabalhar em função disso. O que acaba até com que algumas matérias, alguns conteúdos que não caiam no vestibular, fiquem muito mais desvalorizados, porque não serve para nada, isso não cai no Enem, isso não vai ter nenhuma serventia na minha vida. A gente cresce com nossos pais, nossos avós, todo mundo falando que a escola seria o que dá a mudança, né, da vida e que lança a gente para ter um futuro, um trabalho, ser alguém na vida. Eu já escutei muito isso. E, tipo, isso acaba fazendo com que a gente pense só nessa fixação de provas, e a gente vai estudar para prova, passar de ano, para fazer Enem, para ter um bom trabalho, faculdade, e assim, não quebra um pouco essa rotina de mesmíssimo daquele pensamento, né? E em vez de pensar de outra forma a escola. Meu Deus, a minha vida acabou porque eu tenho que passar no Enem esse ano, assim que eu acabei de sair da escola, e aí você entra na faculdade, e aí você tem que virar alguém, cria toda uma pressão que passa a ser a nossa motivação. Você, em muitos dos casos, você chega um momento que você não está estudando mais para adquirir tudo aquilo para sua vida, e sim para você aplicar diretamente numa coisa, que é o Enem, que é entrar na faculdade, que é daqui a pouco sair da faculdade, começar a trabalhar, e a sua vida fica sempre em torno disso.
E no caso da nossa própria escola, que é também uma escola técnica, de ensino médio técnico integrado, o discurso da profissionalização, né, de aprender uma profissão, de se inserir na indústria, no mercado de trabalho, é ainda mais forte, né? E aí, pegando um pouco o que vocês estão falando, essa ideia de uma escola que prepara para um futuro que vai ser, para a gente ser alguém, né? Para ter uma profissão, para ter uma formação, sempre essa coisa do que a gente adquire como o que vem depois, né? Enfim, a gente acaba assumindo, pagando um preço muito alto, né? Eu penso na minha época de estudante, na infância e na adolescência, enquanto aluno, é um sacrifício, parece que a gente tem que fazer para estar ali, né? Porque ali tem um bem que você vai alcançar a partir dessa coisa toda que a escola contribui, que a própria formação que ela dá e a possível profissão e tal, mas o preço que se paga, né? Em função dessa visão, né? Então a escola acaba sendo um lugar de muito estresse, catalisador de muito estresse, de muito sofrimento também. E acho que isso também tem a ver com essa compreensão, esse senso comum que também nos atravessa, né, sobre o que a escola é. Então, às vezes, a gente desculpa o jeito, muitas vezes, atropelado que a escola trata, enfim, tudo, o conteúdo, os estudantes e todos os trabalhadores da escola, muito em função dessa visão, né, de que a escola está ali fazendo tudo isso em nome de um bem maior, de um futuro para o qual estamos sendo preparados. E aí, enfim, a gente parece que não tem mais direito de reclamar, esse estresse está demais, esse sofrimento aqui não era para ser assim, a gente podia fazer esse momento aqui agora, um outro momento mais interessante, né, que faça sentido para o que a gente quer aprender e estudar aqui agora, não só para esse futuro projetado, que também é importante, claro. Fora que vira um peso também, né? Então, assim, e se você reclama disso, você é o desinteressado, você é o que não quer estudar, é o que não quer nada da vida, mas na verdade não, às vezes é só uma pressão além do normal, além do permitido, mas que você não tem direito de reclamar daquilo, porque senão você é julgado como se como se aquilo tivesse que ser o normal, sempre. Acho assim, como a gente já tem um tempo, né, até para não ficar muito longo, acho que é legal a gente ir misturando. A gente pode continuar, de repente, falando do que, né, o senso comum prevê para a escola, diz para a gente fazer, mas também já começar a inserir na nossa conversa como pensar a escola diferente, né? E outras possibilidades a gente tem para pensar a escola, né? E, repito, a gente pode misturar e trazer, lembrando, isso também dizem para a gente fazer isso, né? Mas também já começar a tentar pensar em outras possibilidades, né? Como foi dito aqui, né, além da vida profissional e da vida acadêmica, a escola nos proporciona uma experiência, além dessas áreas. A escola acaba nos preparando para o mundo, prepara a gente como humano, e tem diversos outros fatores na sociedade que deveria ser considerado durante o colégio que não possui no ensino médio, nem no fundamental. Um dos principais que eu pensei, né, que seria a política em si. A gente, querendo ou não, a gente não tem um ensino sobre a política, por exemplo. Porque depois que a gente acaba o ensino médio, a gente já somos adultos preparados para votar, para eleger alguém que vá governar, né? E a gente não tem nenhum conhecimento de cargos políticos. A gente mal sabe a diferença entre poder executivo, legislativo e judiciário. Isso é algo que deveria dar presente no colégio, há muito tempo, inclusive, né? E eu realmente sinto falta disso. Então, acho que se tivesse uma sugestão que deveria ser implementada no colégio, seria essa. Eu acho também, uma outra coisa que a gente poderia mudar seria, como uma sugestão também, né? Uma forma de tentar deixar mais explícito o que cada conteúdo tem em relação à nossa vida, sabe? Eu acho que, muitas vezes, a gente deixa algumas coisas passar porque a gente olha e fala, cara, isso aqui eu não vou aplicar isso em lugar nenhum. Mas, assim, às vezes, sim, aquilo entra na nossa vida, a gente usa e nem percebe. E talvez se a gente soubesse antes que a gente encontraria com aquilo lá na frente, as pessoas talvez dessem um pouco mais valor àquele conteúdo, àquele tipo de coisa que a gente está estudando. Mas não, às vezes a gente deixa passar por causa disso. Eu nunca mais vou estudar isso aqui, então não tem problema, eu nunca mais vou
vou ver isso aqui, não vai ter nenhuma serventia na minha vida, então eu não preciso disso. Mas na verdade não. Praticamente tudo que a gente estuda a gente encontra em algum momento fora do vestibular, né? E a gente encontra em algum momento e isso é aplicado na nossa vida. Mas às vezes a gente não sabe, não percebe, não sente e fica por isso mesmo, sabe? A escola fica com aquilo de, que ensinou várias coisas inúteis, mas não. Eu acho que esse argumento que você fala sobre eu nunca mais vou usar isso na minha vida, isso é inútil para a minha vida, está muito mais na visão pré-concebida que a gente tem do ensino, como se fosse uma obrigação. Acho que quando a gente encara, por exemplo, a matemática, a física, que é terror de muitos, né? A gente acaba tendo uma aversão a essas matérias por tratá-las como uma obrigação. E uma coisa para pensar na questão da utilidade, né? O que é útil? O que baliza a nossa definição do que é útil, né? Uhum. Então, isso é uma questão útil que serve para o mercado de trabalho, né? Porque a escola tem uma visão muito... Vamos dizer, o Davi, por exemplo, levantou uma oportunidade, por exemplo, seria útil discutir a política, né? Mas mesmo nessa perspectiva de útil, a escola não engloba essa discussão. Porque é um útil que é muito presente há muito pouco, mas é uma certa perspectiva bastante restrita de utilidade, né? Eu acho legal trazer alguns autores, quer dizer, a partir do... Tem um filósofo trabalha na área de educação, Jorge La Rota, espanhol, e ele usa uma autora que eu li muito pouco, mas ele usa a Hannah Arendt, que ela fala, por exemplo, que o mundo, a escola, né, a gente deve pensar a escola para fortalecer a responsabilidade pelo mundo. E tanto os professores devem pensar a escola como espaço onde eles têm a responsabilidade pelo mundo, né? Quer dizer, você é como se você estivesse preservando o bom do mundo e transformando o mundo, cuidando desse mundo. Então, a responsabilidade pelo mundo é algo que a escola, enquanto espaço, devia ter. E deveria fomentar isso nos alunos. A responsabilidade com o mundo. E aí, pensar a responsabilidade com o mundo não é só o meu emprego. É com o espaço público. E se é um espaço público, consequentemente, é com a política. Não só a política institucional, né, na questão que faz o executivo, o legislativo, mas também na política das relações. Tanto nas políticas públicas, qual é a melhor política pública para a educação? Qual é a melhor política pública para a saúde, agora no tempo de pandemia? A gente tem condições de discutir esses assuntos que são a realidade, o mundo. Esse cuidado com o mundo é a gente poder se posicionar um cuidado naquilo que diz respeito ao mundo como um todo. E não só em relação ao meu emprego, a preocupação de eu conseguir um espaço no mercado de trabalho. Então, trazer esses dois autores, né, o La Rota, que até tem outras coisas interessantes que o La Rota eu gosto de mencionar, e falando da Hannah Arendt, né? Sim. Marcelo e Davi e Daniele, então, pegando um pouco esse gancho, essa escola que trabalha muito na base das obrigações, e aí eu acho que essa coisa das obrigações, elas acabam dando muito pouco espaço para nós, enquanto sujeitos ali, pessoas com nossos próprios interesses, nossa autonomia também, que tem a ver com a nossa relação com a gente mesmo e com o coletivo, com o mundo, né? Então, essa escola que dá muito pouco espaço para as pessoas desenvolverem também seus próprios interesses, dá pouco espaço para as pessoas assumirem ativamente sua própria responsabilidade por si mesmas e pelo mundo. Então, se a gente só tem que responder a estímulos que são obrigações, que espaço que sobra para essa coisa que, na verdade, transborda as obrigações, que é essa responsabilização ética, né, que o Marcelo estava falando também. Então, acho que pensar outras possibilidades para a escola tem a ver com repensar tudo, o cotidiano, né, os procedimentos, como é que as tarefas e atividades são atribuídas, como é que as avaliações são conduzidas, e, enfim.
Acho que a gente também coloca muito foco num determinado modelo de avaliar o que está sendo feito, de avaliar o que o aluno está fazendo e avalia pouco esse mundo, onde o aluno está inserido, onde o professor está inserido, onde a própria escola está inserida. A gente coloca um foco muito grande ali, numa lógica de encaixe, se o conteúdo foi assimilado, e pouco a gente está ali, enfim, sistematicamente intervindo e refletindo enquanto escola sobre isso. Qual é o nosso papel no mundo, o papel da escola diante da própria sociedade, né? E a escola é parte da sociedade, enfim. Não é só a solução, ela também é parte do problema, muitas vezes, né? Então, assim, é legal a gente pensar, trazendo outros, né, autores que pensam a escola, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade de falar o nome, né? Não sei se o Pedro Machelen Simons. São dois autores e pensam a escola também, e também. Eu conheci eles. Você sabe quem é? Eu não sei se estou falando o nome deles de forma correta, entendeu? Eu não sei o nome deles certo, não, mas eu creio que entendeu? Eu tive contato com eles através do próprio La Roça também. E eles têm uma interessante, eles trazem a palavra grega, escolé, né? E pensar a escola a partir. Eu quero falar de origem, né? Não vou entrar aqui bem a origem da escola, mas pensar a palavra grega, escolé, pensar a escola. E essa escolé significa tempo livre. Tempo livre, então, aqui no momento que estamos, principalmente os alunos, né? E aí pensando lá na ideia da Hannah Arendt, que a gente está preparando as novas gerações que vão assumir o mundo, né? É uma passagem, né? Nós somos, em tese, os mais velhos, são responsáveis e as novas gerações serão os responsáveis por esse mundo, né? E essa escolha e tempo livre, né? A escola, quando a gente pensa tempo livre, vocês não têm tempo livre nenhum, né? Mas deveria ter um tempo livre fora daquele mundo da cobrança do trabalho, né? Separado da família, onde você pode pensar o próprio mundo, onde você usa a atenção dos autores, né? Esses dois que eu falei, o Simons e o Machelen, não sei como é que fala o sobrenome dele, né? Eles pensarem atenção a determinadas questões do mundo, né? E essas questões não seriam só pensadas para o mercado de trabalho, seriam para o mundo como um todo, inclusive, como o Pedro chamou a atenção, da própria escola, né? E tem essa ideia também de ter, como o Pedro mencionou, o futuro. Então, vamos preparar para o futuro. A gente não pode deixar os alunos decidirem nada porque eles ainda não têm a maturidade, mesmo que aquilo diga respeito à própria vida deles, né? Daniele, você não pode opinar numa coisa que diz respeito a você mesmo, então eu vou decidir por você. Davi, você não pode, porque você não... Então, a escola tem essa postura o tempo inteiro com os alunos, né? Sendo que todos nós, né? Aí vem a questão do conceito de experiência. Na minha questão, vocês falem, não fico eu só falando. A questão do conceito de experiência. Até no nosso bate-papo eu falei, né? Usando de novo La Roça, né? O que é experiência? A experiência é a oportunidade. O La Roça não pensa a experiência como algo que só é experiência se aquilo transforma você a si mesmo, né? E se você, alguém diz tudo que você, como o Pedro mencionou, diz tudo que você tem que fazer, tudo pronto, qual é a tua capacidade de experimentação, de transformação de você mesmo, de você assumir a responsabilidade sobre esse mundo, né? Se alguém já está dizendo exatamente o que você tem que fazer, né? Então, a escola deveria, como ter esse tempo livre, essa escolé, é um espaço da experimentação, onde se pode errar, é um espaço protegido na visão do Machelen e do Simons. É um espaço para você experimentar e se transformar nessa experimentação. Falei demais, deixar vocês falarem. Não, eu vejo assim, uma questão importante agora, inclusive, pensando que a gente está fazendo, inclusive, nesse formato, essa conversa, numa escola que até então era presencial, dependia ali do prédio físico, do nosso contato pessoal para acontecer tudo, as aulas, por exemplo, né? E a gente está aqui agora nesse momento à distância, né? Mediado pelas telas, né? Então isso traz uma série de desafios novos, né? Uma escola sem presença
física, sem a gente ter ali o nosso corpo colocado dentro da instituição, do prédio, né, traz, enfim, outros desdobramentos, né, sobre as nossas expectativas, inclusive em relação a esse espaço, né? Então, a gente também está aqui pensando essas outras possibilidades para a escola, nesse novo contexto, né, que chega não como uma revolução propriamente, que vai mudar tudo, mas que vai, na verdade, adaptar as coisas para que elas permaneçam, para que aquela velha escola permaneça mais ou menos funcionando daquele mesmo jeito, sem questionar aquelas concepções da escola para o futuro, né? Então, a gente já está aqui no futuro, que já chegou das novas tecnologias de comunicação e informação, mas a gente continua vivendo ainda uma escola do passado, né? Muito comprometida com esses valores, né? De preparo para o mercado, de uma certa formação profissional ou intelectual. E aí várias coisas vão para escanteio aí, né? Enfim, a pergunta, né? A pergunta que está no ar, do senso comum, é como é que a gente faz aquela escola do senso comum virtualmente? Como é que a gente faz tudo daquilo que o senso comum manda a gente fazer agora nessa situação de pandemia? Então, numa situação extraordinária, em vez de a gente tentar pensar, bom, como pensar a escola diferente, como é que a gente faz para fazer do mesmo jeito? Exatamente isso ali que o Pedro falou. Né? E aí vem a questão da não reprovação. Né? Quando se diz assim, bom, não pode reprovar os alunos, nós estamos numa pandemia. Entendeu? Ah, mas se não reprovar, o aluno não vai estudar. Mas por que nós não aproveitamos a oportunidade de pensar a relação com o conhecimento de uma outra forma? Pensar a escola, a relação aprendizagem, o tempo de aprendizagem, o tempo do cuidado com o mundo, de uma outra forma. E não depende da pressão. Não depende da pressão, né? Então, pensar a escola do... Não, como é que nós vamos fazer para fazer do mesmo jeito? Mas, assim, a gente já tem passou de quase 26 minutos. Acho assim, mesmo eu acho legal a gente ir na escola, mas eu acho legal incluir a questão da educação física. Acho que vou falar também, e aí o Pedro falou da questão do corpo, né? Pensando na educação física. Como é que a educação física, enquanto disciplina, tem as coisas até pensar na filosofia também, né? Como é que o senso comum pensa as disciplinas de uma maneira geral, especificamente a educação física e a filosofia, né? E como a gente poderia pensar essas disciplinas, né, de outras formas, né? A gente já pode misturar tudo no assunto, né, fica mais dinâmico, né? Vamos falar uma coisa, depois falar outra. Resgatando a fala do Davi no começo, né, curioso, né? Como que um senso comum que a escola trata do comportamento, né? Então, assim, e a educação física também, né? Então, serve ao esporte e gera disciplina, né? Tem um texto clássico, quem pratica o esporte aprende a respeitar as regras do jogo. Aí o autor é intercatalista, né? E tem uma produção do indivíduo, do sujeito, e todos nós sabemos, já está atravessada no senso comum, que a escola faz. Mas nós nos preocupamos muito pouco com ela no cotidiano. Né? Muito pouco. Às vezes a gente tem situações, né, que são absurdas. Às vezes um professor diz como é que o aluno deve estar. Você só vai conseguir passar no estágio se você usar paletó e gravata. Estou usando um exemplo aqui, entendeu? Aí diz como é que o aluno deve ser. Né? Então, você deve... Então, quer dizer, a escola tem muito isso. Né? E, em vez de pensar a escola... Bom, a escola é um espaço de produção da diversidade, né? De pensar o mundo, as possibilidades de ser. Eu posso ser de várias maneiras, pensando eticamente, como o Pedro mencionou, né? Um cuidado com o mundo, cuidado com o outro, cuidado consigo mesmo, né? E não pela regra, pensando só na regra, no sentido de que, bom, a regra que determina o que eu posso e o que eu não posso fazer. Se a regra for absurda, eticamente eu sou contra essa regra. Eu não sei como é que é aí a percepção de Davi e Daniele, né? Eu sempre dou como exemplo justamente a educação física,
na escola como a única disciplina que explicita que o corpo está ali também presente e é necessário, né? Porque nas outras disciplinas, talvez com exceção das práticas de laboratório que a gente tem na nossa escola, que aí tem uma certa conduta do corpo que também tem que ser explicitada ali, o que fazer dentro do laboratório, mas nas outras disciplinas todas, está pressuposto já que o corpo vai seguir uma única direção, que ele vai ficar sentado, bem comportado, e que a mente é que vai trabalhar, o cérebro vai ali assimilar o conteúdo que está sendo passado, e que esse cérebro inclusive, vai consumir aquilo até muitas vezes passivamente, né? E aí é interessante esse contraste entre educação física e todas as outras disciplinas. Então parece que o único lugar que o corpo teria direito, de fato, nesse projeto de educação, é só numa única disciplina contra outras 10 disciplinas, ou mais até, né? Então isso mostra uma desigualdade, para mim, torna visível uma desigualdade de como que a gente trata a própria vida, né? Os elementos que compõem a nossa vida. Nós não somos só um cérebro, uma mente pensando e conectada aí a vários outros cérebros nessa rede mundial de computadores, né? Nós somos um corpo, né? Nós temos, enfim, muitas outras demandas também enquanto corpo que sente, que sofre, que pensa. Enfim, acho que é isso, né? Então, para mim, quando a gente fala das disciplinas na escola e chama a atenção do papel da educação física, fica muito visível essa desigualdade mesmo de como que a escola trata a mente e como que ela trata o corpo, né? Mantendo ainda uma dicotomia, uma separação muito forte ainda entre a importância da mente e um certo desprezo pelo corpo. Esse, para mim, é um ponto muito significativo. Não, sim, e além disso, a gente ainda tem a questão de que, por exemplo, a educação física ela é uma matéria que ela une esses dois, né? Tanto a mente quanto o corpo. Só que as pessoas desvalorizam a parte em que a educação física envolve a mente. Então, assim, a matéria se torna só o corpo, é só esporte. E aí a gente é obrigado a gente lida muito com isso quando a gente vê que, por exemplo, quando um aluno diz que ele odeia a educação física, ele geralmente odeia a parte da matéria que é a prática. Ele geralmente não gosta de fazer a prática, então ele fala, cara, não, eu odeio educação física. Mas, além disso, tem toda uma parte por trás, sabe? A gente estuda muita coisa, principalmente no IF, que a gente tem muita matéria. Por exemplo, no meu fundamental, eu praticamente só tinha prática. Mas no IF, que a gente trata muito os dois lados, a gente vê que, assim, tem aluno que às vezes fala, não, aula teórica? Que isso? Eu não. Mas, assim, existem os dois lados, sabe? A matéria não é só aquilo do esporte em si. Existem todo o contexto por trás que é completamente desvalorizado. Então, eu compacto desse pensamento também, porque muitas vezes a educação física acaba sendo menosprezada e por conta disso, desse preconceito, por achar que a educação física é só lazer, só brincadeira, e vai além disso. Claro que também tem um momento do lazer na educação física que é importante, tão importante quanto outras matérias. Só que a gente acaba menosprezando por achar que a educação física se limita a isso e nada mais. E como você falou, lá no IF a gente tem, tipo, muitas aulas teóricas e muitas aulas práticas. Então a gente consegue ver os dois lados, na verdade, sabe? É legal isso, né? Porque questiona ainda mais essa dicotomia, né? Essa separação entre o corpo e a mente, né? Porque você tem uma expectativa de que um certo trabalho só envolva a mente e o outro só envolva o corpo, quando na verdade a gente está sempre envolvendo tudo ao mesmo tempo, o próprio corpo pensa também, né? Então é muito importante que na própria aula da educação física, no próprio espaço de educação física, essa perspectiva, essa proposta, essa provocação seja adotada mesmo, né? E aí gera reações, né? Eu já ouvi falar disso, que o pessoal, os próprios estudantes reagem um pouco quando na aula de educação física os professores Marcelo e Israel trazem também discussões que são reflexões teóricas também aprofundadas, enfim, a gente tem o direito de pensar, né? Com tudo, com o nosso corpo ali implicado também, né? É interessante pensar, porque pensando na questão da escola, né?
primeiro, né? De novo, a possibilidade de pensar a escola, para que a gente possa cuidar daquele mundo, daquela realidade, e para a gente possa justamente ampliar as possibilidades de pensar o mundo. Pensar diferente do que a gente pensa. Quando a gente fala, quando eu uso essa frase, é pensar diferente do senso comum. Pensar diferente do que dizem para a gente pensar. A gente tem que pensar a escola assim. Bom, tá bom, eu penso a escola assim. E que outras formas mais eu posso pensar a escola? Se você pensar a escola em todas as disciplinas para isto, para que em cada área você pense diferente do que se pensa, você pense a física diferente do que se pensa a física, né? Você pensa a química, a história, todas as disciplinas estão no corpo. Tem uma história no corpo de cada um de nós. Tem a química no nosso corpo. A física, nós somos. A nossa vida está atravessada pela física. Mas nós só aprendemos a física intelectualmente. Né? Mas fala o professor nos falando a física. Mas não vivenciamos a física. Como não? Vivenciamos no dia a dia. Vivenciamos a química no dia a dia. Né? Vivenciamos a biologia no dia a dia. Nós somos a biologia. A geografia, vivenciamos a geografia no dia a dia. Mas nos botam numa sala e falam, e a nossa vivência corporal da geografia, da biologia, da física, da química, não nos alcança. Porque a escola separa porque o corpo é desconsiderado. Na educação física não dá para fazer isso, mas tenta fazer o contrário. Aí você trabalha o corpo e a reflexão você não pode trabalhar. Né? Porque na educação física isso é majoritário também. Não, tem que trabalhar a técnica. A educação física, assim como as outras disciplinas, tem uma hegemonia de que tem que dizer para os alunos o que eles têm que fazer. Vai lá e joga desse jeito. Vai lá e movimenta o corpo desse jeito. Assim como a física, a química e a biologia, não. Vai lá e responde essa questão dessa maneira. Né? Quando, na verdade, não é isso. Não, vamos experimentar as possibilidades da física no corpo, e, né, estou separando, que eu acho ruim, né, no corpo e na mente, né, porque está tudo junto, não daria para separar. Nós somos corpo e mente tudo junto. Né? É impressionante o quanto que a escola deixa, né, contrasta completamente naquela ideia, né, que eu trouxe aqui, né, da Hannah Arendt, a partir do La Roça, de que a gente precisa responsabilizar o mundo. E para responsabilizar o mundo, a gente tem que ampliar as possibilidades de pensar esse mundo, para conhecer esse mundo de forma ampla. Né? Mas se a escola deixa tanta coisa de fora, né, tanta coisa considerada, bom, o corpo fica restrito numa área, né, fica separado da mente, o lazer é inferior, porque o importante é o trabalho. Né? Como se o lazer não fizesse parte da arte, né? A arte ela também não é tão importante quanto a ciência. Né? As ciências humanas são menos importantes que as ciências exatas, porque elas têm uma utilidade, de novo a questão da utilidade. Né? Então, esse senso comum vai nos, de certa forma, impondo uma série de olhares que vão formatando a nossa maneira de estar, não só na escola, mas no mundo de uma maneira geral. Né? Ô, professor, eu acho que a gente consegue fazer uma ligação com isso também, em relação ao que a gente falou no começo, sobre o senso comum e do quanto aquilo se encaixa na questão do vestibular, sabe? Do quanto o foco é o vestibular. Então, assim, as matérias que mais têm importância vão ser aquelas que são as mais difíceis no vestibular. E aquelas que as pessoas desconsideram e essas coisas costumam ser aquelas que às vezes não caem ou que não entram tanto no assunto, não se aprofundam muito quando você vai pegar uma prova do Enem, por exemplo.